Bem-vindos a mais um vídeo. Vamos conversar um pouquinho então sobre as leituras em andamento, leituras que eu finalizei recentemente, alguns livros novos na estante também, enfim, fazer aquele apanhado geral do último mês também, né, o mês de maio, que se encerrou, já estamos chegando no meio do ano, que loucura, né? Mas enfim, vou começar comentando um pouquinho sobre os livros em andamento, mudar um pouco a ordem aí dos vídeos. Eu estou relendo Paraíso Perdido, né, como vocês já sabem. É uma leitura conjunta que eu tô fazendo com um grupo que tá sendo bem interessante. Eu tô conseguindo absorver muita coisa. Basicamente, o que eu tenho feito é consultado pontualmente as minhas anotações da minha primeira leitura, que é um projeto aberto e gratuito que tem aqui no canal, inclusive. Vocês podem acessar livremente, diferente dessa leitura conjunta que eu fiz fechado na plataforma, com um preço pré-definido, depois eu posso colocar à venda o material, né? Mas dessa vez eu tô lendo especialmente aqui, na edição da 34, que é uma tradução que não me agrada muito, mas é bem mais fiel ao texto original. Aí eu faço consulta ao texto original comentado no site da Universidade de Dartmouth. Acho que é assim que fala o nome da universidade, mas enfim, eu faço essa consulta então no original e faço mais anotações. Estou fazendo também um guia ilustrado para a leitura conjunta, né, para os membros da leitura conjunta, então eu faço pesquisa de ilustrações, pinturas, esculturas, coisas que possam melhorar essa visão que a gente tem desse grande poema épico, que é um livro difícil, mas é um livro maravilhoso e é uma beleza que quase chega no sublime. Eu sempre comento isso com vocês, então é um livro muito especial. Então eu tô bem feliz aqui de fazer essa releitura. Aí depois eu faço meio que um resumo escrito, que fica no Notion, aí eu consigo disponibilizar para o pessoal, também trazendo as referências bíblicas, que são várias aqui no texto. Então eu estou realmente mergulhada em Paraíso Perdido, e pra mim é maravilhoso porque eu amo esse livro aqui. Como eu sempre comento, né, com vocês, já tratei dessa leitura desse livro algumas vezes aqui no canal, então tem bastante conteúdo para vocês acessarem. Agora, outra leitura que eu tô fazendo é aqui da área de membros do canal, que é A Leste do Éden, do John Steinbeck. No ano passado, no final do ano passado, início desse ano, eu acho que eu terminei justamente no dia 31 de dezembro, mas enfim, eu fiz a leitura de As Vinhas da Ira, que é um livro muito bom, um livro fluido, que eu gostei muito de ler, tem uma linguagem bem acessível, tem um tom jornalístico com alguns capítulos episódicos, assim, que eu achei sensacional, mas tem um final que, né, é meio complicado aí. Sei que bastante gente tem um problema com a questão ideológica do John Steinbeck, porque ele parece escrever seus livros, algumas vezes, com uma ideia de colocar o leitor nesse viés, necessariamente. Então não deixa muito aberto para que o leitor tenha suas próprias conclusões, que é uma coisa que a gente pode debater. Mas aqui em A Leste do Éden, eu tô finalizando a primeira parte, e assim, esse aqui parece ser um livro muito mais profundo do Steinbeck. Se lá a gente tinha uma coisa meio relato jornalístico que vai te levando para uma conclusão, aqui a gente tem metáforas e arquétipos que ele vai desenhando que são simplesmente incríveis. Só para vocês terem uma ideia, eu ainda tô nessa primeira parte, mas a gente já tem uma história aqui definida de dois irmãos que basicamente disputavam assim a atenção do pai, então tem uma questão violenta no meio também, uma coisa bem Caim versus Abel, que já é uma ideia mesmo aqui, até no próprio título do livro a gente tem já essa questão bíblica bem presente, bem forte aqui. E agora, na parte que eu tô lendo, tá surgindo uma personagem feminina que é basicamente uma psicopata. Ele tá construindo aqui a personalidade de uma mulher psicopata. Então eu tô bem curiosa, tô bem instigada com essa leitura e tô gostando muito. Eu acho que eu vou gostar muito mais do que foi As Vinhas da Ira, que já foi um livro que eu gostei, apesar de ter aí uns poréns, digamos, né? Mas eu imaginei que aqui A Leste do Éden seria um livro mais completo do Steinbeck, e é justamente essa sensação que eu estou tendo. Por fim, outra leitura que eu estou fazendo aqui, além de algumas leituras que estão pausadas, eu tô com alguns livros aí pendentes esse ano, mas eu tenho respeitado um pouco mais essa minha ideia de o que eu estou querendo ler neste momento. Então eu tô trazendo para vocês, né, o que eu estou lendo neste momento. E o outro livro, então, é Desonra, desse escritor sul-africano, que até o final da leitura eu espero saber falar certinho, porque eu acho que não é Coetzee, mas enfim. Esse livro aqui eu comecei a ler por conta do meu vídeo de um livro para cada país que está na Copa do Mundo. Então, o primeiro confronto vai ser África do Sul e México. Então, eu adquiri o livro da África do Sul e o livro do México. E tô lendo aqui o livro da África do Sul.
Eu estou gostando da escrita, tá sendo, assim, tranquilo e bastante curioso, mas não sei, eu tô curiosa pra ver onde esse enredo vai parar, porque não tenho tanta certeza se vai me agradar tanto. Esse livro tem me lembrado um pouco O Homem Comum, do Philip Roth, mas lá foi um livro que me capturou completamente, e aqui não tem sido tanto isso, mas eu sinto que seja também por uma questão de enredo que é bastante masculina. Enfim, quando eu terminar esse livro aqui, a gente conversa sobre ele, porque a minha ideia é fazer um confronto do primeiro jogo da Copa do Mundo, que vai ser, como eu falei, África do Sul e México. E aí eu fiz a leitura do livro do México, que é Pedro Páramo, do Juan Rulfo. Aqui a gente tem um livro que é um marco do realismo mágico, é um livro mencionado por Gabriel Garcia Marques, por Borges, por Mário Vargas Llosa, enfim. E é o único romance escrito por esse escritor mexicano aqui. E, gente, que livro foi esse? Eu fiquei muito abismada porque eu não tenho costume de ler realismo mágico, foi a minha primeira experiência, eu acho, assim, completa com um livro de realismo mágico, porque os livros que eu li do Gabo foram Crônica de uma Morte Anunciada, e eu acho que só, acho que eu não li nenhum outro livro que tenha essa ideia do realismo mágico, e eu acho que esse nem tem, né, quase que uma crônica jornalística do Gabo, enfim. Então eu li esse livro aqui e eu fiquei muito impressionada, porque esse livro é muito diferente de tudo que tem aí na literatura. Ele é um livro bem fragmentado, uma história de fantasmas, ao mesmo tempo tem uma questão social, tem questão política, enfim, é um livro surpreendente mesmo. E eu não sabia, não esperava, na verdade, que eu fosse gostar tanto dele. Na verdade, o Pedro Páramo era um livro que eu sempre tirava e colocava na lista de desejos. Sabe aquilo que você sabe que é um livro muito importante, mas a premissa não parece te agradar, e você fica assim, eu acho que eu não vou gostar desse livro. Eu tinha essa impressão e eu estava totalmente equivocada. Então eu estou aqui para dizer que, olha, se você tinha um pouco de receio de Pedro Páramo, talvez vale a pena investir aí nessa longa viagem para a cidade de Comala. É um livro muito comentado, eu ainda estou estudando sobre ele, lendo algumas coisas, ouvindo algumas pessoas falarem sobre ele, para depois trazer, então, para vocês. Então acho que eu vou fazer um vídeo falando desses dois livros ao mesmo tempo, fazer esse confronto para ver qual que vai ser o meu preferido entre esses dois, né? E eventualmente eu faço uma resenha também de um deles ou dos dois, a depender aí também do interesse de vocês. Outra leitura que eu encerrei em maio foi Incidente em Antares, do Érico Veríssimo. Eu adoro o Érico Veríssimo, é o meu autor brasileiro preferido, né? Especialmente por conta de O Tempo e o Vento, que eu li O Continente e o Retrato, falta ainda o Arquipélago, que é a parte final desse livro. Mas enfim, lá eu fui totalmente capturada, fiquei apaixonada pela escrita, pelos personagens, pela construção de personagens. Incidente em Antares é um livro muito bom, que eu gostei bastante. A primeira parte é basicamente um resumo da história do Brasil. Então, assim, ninguém melhor que Érico Veríssimo pra te ensinar história do Brasil, sinceramente, porque ele critica todo mundo, ele ironiza todo mundo e traz tudo aqui nessa primeira parte. E já a segunda parte é efetivamente um enredo. E aqui a gente tem uma ideia muito boa que o Érico teve de fazer o seguinte: a gente tá na época pré-ditadura militar, ali final de 1963, então tinha muito movimento sindical. E essa cidade, que é uma cidade fictícia, bem no sul do Brasil, Antares, entra em greve geral, assim, todos os trabalhadores entram em greve, inclusive os coveiros. E aí acaba falecendo algumas pessoas importantes ou não tão importantes assim, a depender aí dos personagens, mas enfim, morrem 7 pessoas que não são enterradas, então os caixões ficam ali na frente do cemitério. E esses defuntos vão fazer greve e vão se levantar do caixão e começar a falar as verdades dessa cidade e colocar a boca no trombone e expor as máscaras sociais, expor os esqueletos no armário de cada uma dessas pessoas. Então, assim, é incrível essa ideia aqui. O que eu acho que perde um pouco em Incidente em Antares é que, por conta de algumas coisas que ele escreveu especificamente sobre a ditadura militar, vira um pouquinho datado. Não no sentido de que você não pode trazer o contexto político e social do momento para a história, né? Enfim, eu até acabei de falar de Pedro Páramo que faz isso. Só que alguns episódios específicos do livro se tornam um pouco datados e algumas partes ficam um pouquinho mais cansativas pela descrição. Por isso que não se tornou o meu preferido do Érico, não desbancou O Tempo e o Vento. E também porque aqui a gente tem uma sátira social. Aqui, Érico Veríssimo, até pela premissa,
não pretende fazer um livro totalmente realista. E a gente precisa comprar, aceitar essa ideia do Érico e seguir em frente, né? Mas não é exatamente o tipo de livro que mais me atrai e que eu mais gosto. Mas, de qualquer modo, é um livro incrível que eu realmente adorei. E, inclusive, eu queria complementar que eu fiz a leitura aqui dessa HQ também, de Incidente em Antares, né, com o mesmo título. E essa HQ é muito boa. Ela começa só na segunda parte, então aqui a gente tem só o incidente em si. Mas o desenho, as cores são, assim, muito bem feitas, muito bem construídas. Então essa HQ aqui é um ótimo complemento para a leitura, eu diria, né? O que eu fiz foi ler toda a primeira parte, começar a segunda parte, avançar um pouquinho ali, e aí eu comecei a alternar com a HQ também. Então acaba facilitando também pra gente lembrar, porque esse é um livro com muitos personagens. Demanda aquela famosa listinha de personagens da gente também. Mas enfim, gostei muito de Incidente em Antares. Comentem aí se vocês querem que eu faça uma resenha específica sobre esse livro. Mas enfim, é um livro que tem vários temas para discutir, personagens interessantes para comentar. Mas enfim, não foi um grande preferido, não foi uma obsessão literária. Mas foi uma leitura muito boa que eu fiz agora no mês de maio também. Por fim, outro livro que eu concluí nesse mês de maio, na verdade eu comecei em abril e terminei em maio, eu acho que foi História do Inferno, do Georges Minoir. Esse aqui é um ensaio desse historiador que é o Georges Minoir, historiador francês. E aqui ele vai fazer um en passant por toda a ideia e construção do inferno, né? Desde os tempos antigos com os sumérios e os egípcios, os gregos, como foi essa ideia de um submundo que foi evoluindo paulatinamente com o cristianismo, aí se tornou então, né, esse local destinado para os pecadores, e isso vem também com a ideia de um Estado que precisa punir, né, então a gente tem uma punição que, se for só a punição terrena, não é suficiente, então o inferno parece estar ligado também a uma ideia de surgimento de Estado, isso mesmo antes do cristianismo. Depois tem a Idade Média, que vai aperfeiçoar muito a ideia aqui do inferno. E quando a gente chega na modernidade, especialmente ali no século XX, a gente tem algo muito mais filosófico, metafórico do que é esse inferno, né? Acho que todo mundo já ouviu a famosa frase de Sartre, que o inferno são os outros. Ele é um livro que tem algumas citações meio longas demais de alguns outros pensadores, e isso me cansou um pouquinho, porque como ele é um ensaio, ele é muito breve e passa muito rapidamente por algumas coisas que a gente queria, pelo menos eu queria um pouco mais de aprofundamento, enquanto que traz umas citações aí de outros momentos. Então, enfim, é algo muito da escolha do autor, né, obviamente, e é um livro super curtinho, então a gente não pode esperar um grande tratado histórico sobre o inferno, mas foi muito bom para ter esse panorama geral, e eu gostei especialmente das partes que ele trata desse inferno mais metafórico, mais filosófico, que foi surgindo aí com o tempo. Na verdade, já foi uma ideia que surgiu na Antiguidade Clássica, se não me engano, com Lucrécio, que teve já essa ideia do inferno como aquilo que a gente está vivendo hoje. Então acaba que a filosofia, que especialmente do século XX, resgata um pouco essa ideia já da Antiguidade Clássica. Enfim, é um livro interessante, vale aí uma olhada caso você tenha interesse em relação a esse assunto. Agora uns livros novos na estante aqui para vocês, além dos dois que eu já mostrei, né, que foram 2 livros que eu adquiri na promoção da Amazon que teve no último mês, para fazer essa leitura temática de Copa aí, né, Pedro Páramo e o Desonra. Deixa eu mostrar um pouco por dentro para vocês, né, caso vocês tenham essa curiosidade. O Pedro Páramo do Rufo sai pela José Olímpio, então é um selo da Record, e aí ele vem com essa padronagem que a gente já conhece da impressão da Record, que às vezes fica meio falha em algumas páginas, em outras fica super forte, enfim. Eu não sei por que a impressão deles acontece isso, mas enfim, é um livro menorzinho, assim como o Desonra também é um livro menorzinho, e inclusive o Desonra tem 250 páginas, Pedro Páramo tem 100 e poucas, 160 por aí, então 2 leituras rápidas aí. Só para vocês terem uma ideia, né, da diferença, aqui A Leste do Éden e esses 2 livros, que são bem menores, né, tanto em tamanho de páginas como também o tamanho do próprio livro. E aqui Desonra sai pela Companhia das Letras, então tem padronagem em si das letras, com a letra um pouquinho menor, mas também uma ótima legibilidade. Acho que é assim a palavra, né? Aqui a HQ eu já mostrei pra vocês, e essa é a edição nova de Incidente em Antares, que saiu pela Cia das Letras esse ano.
ou ano passado, acho que ano passado, mas eu tô acompanhando há um tempo e não baixa nunca o preço dela. E assim, sinceramente, os textos de apoio que tem nessa edição não são grande coisa, na minha opinião. Não acrescentaram tanto assim pra valer o preço. Então, se você quiser essa edição, acompanhe aí uma boa promoção que não vale gastar R$100 por esse livro aqui. Enfim, partindo para os novos na estante, efetivamente, que não foram lidos ainda. Esse aqui é o livro que eu fui buscar no meu endereço antigo, porque tinha, eu acho que chegou, sei lá, em janeiro ou final de dezembro ali, eu tava naquela época da mudança e acabou que ficou no endereço antigo. Então só agora eu consegui buscar esse livro aqui, George Simenon, para ler corretamente o nome dele, talvez eu esteja pronunciando equivocadamente. Mas enfim, foi um projeto da Unesp de trazer todos os livros desse autor aqui, que é um autor bem importante, que eu confesso que eu nunca tinha ouvido falar. Só para ter uma ideia, aqui os blurbs da parte de trás, tem uma frase do Gabriel Garcia Marques, do Ernest Hemingway, de Ian Fleming e de John le Carré. Enfim, é um autor super comentado. E esse aqui são as histórias do comissário Maigret. Enfim, são histórias tipo de policial, assim, né, investigação. Então, são romances mais ou menos nesse sentido. E essa edição aqui tem, então, 4 histórias do comissário Maigret. Esse é o volume 1. Vou mostrar um pouco por dentro para vocês. Foi aí um lançamento bem importante da Unesp. Ele chegou até com um marcador especial aqui. Tá aí. Esse novo lançamento, que não é tão novo assim, porque eu que demorei para buscar, mas enfim. Aí o Clube de Literatura Clássica sempre vem aqui, né, o box do mês, e dessa vez foi a Odisseia, nessa edição bem bonita, com essas ilustrações que evocam as ilustrações antigas, né, gregas, e aí veio com a imagem do autor, como vocês já sabem, né, o marcador temático também. Deixa eu aproximar aí para vocês verem o detalhe. Aqui dentro, essa acho que é folha de guarda que chama, né, também tá muito bonita, com a viagem, essa viagem de Odisseu barra Ulisses, que é mais conhecido por Ulisses, que é o nome romano, né, da adaptação romana. E deixa eu tentar mostrar um pouco para vocês, é uma edição bilíngue e tem a tradução que foi recomposta, digamos assim, do manuscrito original do Carlos Alberto Nunes. A tradução do Carlos Alberto Nunes sai pela editora 34 também, e a tradução do Frederico Lourenço sai pela Penguin, que provavelmente é a mais conhecida aí por vocês, né? Que é uma tradução bem palatável, assim. Eu só fiz a leitura por aquela tradução e pretendo reler, então, pela tradução de Carlos Alberto Nunes, que tende a ser mais poética, mais próxima aí da rima, digamos, né? Da métrica de Homero. Por fim, queria mostrar para vocês que eu recebi 2 boxes do Círculo Jurídico, então vocês que também são operadores do direito, sei que tem muitos advogados, estudantes aqui que me acompanham, né, por eu ser advogada também, apesar de não falar muito sobre isso aqui. Então o Círculo Jurídico me mandou 2 boxes aqui deles, não é uma parceria fixa nem nada do tipo, mas eles me mandaram por saber justamente, né, que tem bastante público aqui, correlato. Então tem um cupom de desconto, Gabriele20, dá 20% de desconto na assinatura, caso vocês tenham interesse. Então aqui eu tenho 2 livros que eles mandaram, Institutas, do Imperador Justiniano, que é da Antiguidade, e o Wesley Newcomb Hoffeld, que é um professor, era professor de Direito de Harvard, se eu não me engano, ali do século XIX, e aqui a gente tem conceitos jurídicos fundamentais aplicados ao raciocínio judicial. Ele sempre vem com marcador de página, que eu já mostro para vocês, e esse livreto aqui, esse livro de bolso, né, desse tamanho, com uma doutrina explicada. Deixa eu mostrar aqui por dentro, ó. Vem o marcador temático sempre. Deixa eu mostrar aqui a frase que vem. E os 2 livros que eu recebi aqui são bilíngues também. O Hoffeld é americano, né, então é bilíngue em inglês. Muita nota de rodapé também. E o Institutas em latim. E eu achei bem bonita essa edição. Também tem um marcador temático aqui atrás. E por dentro também, para que vocês vejam. Enfim, esses foram os livros, então, que eu recebi do Círculo Jurídico. Muito obrigada pelo envio. E lembrem de usar o meu cupom de desconto, caso vocês tenham interesse também na assinatura
desse clube aqui, para advogados ou para juristas no geral, né, estudantes, juízes, promotores, enfim, eu acho uma ótima ideia ter aí uma boa doutrina numa edição bem caprichada em casa. Bom, essas então foram as minhas leituras do mês de maio, alguns livros novos que apareceram por aqui, leituras que estão em andamento. Me contem aí nos comentários o que vocês leram no mês de maio, o que vocês estão lendo também, pra gente trocar informações sobre as nossas leituras. Se vocês gostaram desse vídeo, deixe uma curtida, lembre-se de se inscrever no canal, que isso me ajuda muito, e até o próximo vídeo.